Olá, trago aqui nesse Boletim 247 os novos números da pesquisa Datafolha, divulgada neste 9 de setembro, essa noite de sexta-feira, pesquisa presidencial. Eu sou Gisele Federici, jornalista da TV 247, e vou compartilhar com vocês aqui um gráfico divulgado pelo portal G1, né, referente à última pesquisa Datafolha. Então, vamos lá. O Lula manteve 45% das intenções de voto, enquanto o Bolsonaro passou de 32% para 34%. É uma variação positiva dentro da margem de erro, porém, estamos a 3 semanas das eleições, então cada ponto é olhado com muita atenção. Então, repetindo, o Lula tinha 45% na pesquisa anterior, no dia 1º de setembro, foi quando foi divulgada a última pesquisa. E na pesquisa de agora, ele continua com 45%. Bolsonaro tinha 32% na última pesquisa e agora tem 34%. O Ciro Gomes, do PDT, em terceiro lugar, está com 7% agora. Ele teve uma variação negativa de 2 pontos percentuais. Tinha 9%, agora tem 7%. Simone Tebet manteve os 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, 1%. Igual à pesquisa anterior. Pablo Marçal, Felipe Dávila, Vera, Sofia Manzano, Constituinte Eimael e Léo Pericles, além de Padre Kelman, não pontuaram. Branco, nulo e nenhum, 4%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Não sabe, 3%, uma variação de 1 ponto. A pesquisa anterior tinha 2%. Então, vamos a alguns detalhamentos. A pesquisa ouviu 2.676 pessoas em 191 municípios nos dias 8 e 9 de setembro. Portanto, logo em seguida, ao 7 de setembro, né, que houve um evento com muita exposição do Jair Bolsonaro e também algo bastante eleitoreiro, né, com mais perfil de comício político do que um ato de governo pela celebração do bicentenário da independência. Então, importante ter a informação de que essa pesquisa pega a data do 7 de setembro. Os levantamentos, as pesquisas foram realizadas presencialmente nos dias 8 e 9 de setembro, portanto, ontem e hoje, quinta e sexta-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR 07422-2022. Alguns outros números aqui. Segundo turno, Lula tem 53%, ante 39% do Bolsonaro. E como é que isso se deu em relação à pesquisa anterior? Lula manteve os 53 de 1º de setembro. Então, ele manteve os 45 do primeiro turno e manteve os 53 do segundo turno. O Bolsonaro tinha 38 e variou positivamente para 39. 1 ponto, portanto, de diferença. Vou até fazer uma comparação aqui vou compartilhar agora com outro gráfico para vocês olharem um pouco do histórico do segundo turno e verem o que aconteceu nas últimas pesquisas. Então, esse traço vermelho é o Lula, né? Ele estava aqui com 58% em 23 de maio, no segundo turno, foi para 57, foi para 55, 54, 53. Por isso que eu comentei, há 3 semanas das eleições, é variação positiva, é variação negativa dentro da margem de erro? Sim, mas é importante olhar essa linha histórica aqui, que mostra que, de pontinho em pontinho, o Lula foi de 58 para 53, de maio até agora, 9 de setembro. Então, ele perdeu 5 pontos de maio até setembro. O que informa também o seguinte: se de maio até setembro ele perdeu 5 pontos, é uma queda bastante desacelerada, né? Bastante lenta. A mesma coisa sobre o crescimento do Bolsonaro. Olha lá, 34%, 25 de março,
ele foi para 33, né? Variou, uma estabilidade, na verdade, tá? 34, 33, 34. E aí, na reta final aqui nas últimas pesquisas, de fato teve uma subida, 34, 35, 37, 39 e... Não, 38 e 39. Então, de 33 a 39, tem aí, de fato, uma subida de 6 pontos, né? Desde 23 de maio também, que foi a mesma comparação que eu fiz com o ex-presidente Lula. E aí vamos fazer a mesma conta, né? Ele subiu 6 pontos de maio até 23 de maio até 9 de setembro. Quanto ele teria que subir, em quanto tempo, né, para fazer essa virada? Algo que é praticamente impossível, considerando que os indecisos, brancos e nulos, são quase zero, né? Repetindo, branco, nulo e nenhum, 4%. É um índice historicamente baixo para o Brasil. E continua, não está nem aumentando nem diminuindo. As pessoas, é uma eleição em que as pessoas têm muita certeza do seu voto. E não sabe 3%. É quase ninguém. Os candidatos que quiserem, ou no caso do Bolsonaro, virar, ou no caso do Lula, vencer no primeiro turno, teria que fazer uma ofensiva, né, uma força-tarefa, não só nos votos dos outros candidatos, como é natural, mas também nesses únicos 3% aí, ou 4% de branco nulo, ou de não sabe. Então, esses são os dados do segundo turno. Mais uma informação importante, um recorte importante aqui é o seguinte: 51% dos eleitores que responderam à pesquisa dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum. Esse mesmo percentual para o Lula, essa mesma pergunta para o Lula, traz um percentual de 39%. Então, está tudo muito engessado, né? As variações são pequenas. O Bolsonaro tem um teto, portanto, que o mantém relativamente distante de Lula. Então, 39% quem não vota de jeito nenhum no Lula e 51% quem não vota de jeito nenhum no Bolsonaro. Vou trazer aqui também alguns dados em relação a outros recortes, por exemplo, detalhamento. Onde é que o Lula vai melhor do que Bolsonaro? Isso não mudou, são os mesmos grupos das pesquisas anteriores, mas vou trazer aqui todos os clusters, como se diz nas pesquisas, né? O Lula vai melhor que o Bolsonaro entre mulheres, 47 a 29, entre quem tem ensino fundamental, 56 a 26, entre quem recebe até 2 salários mínimos, 54 a 26, e na região Nordeste, 60 a 23, entre as pessoas pretas, 54 a 25, considerando aqui que aqui tem uma definição diferente, né, do censo, que o censo coloca as pessoas negras unindo pardos e pretos, né? A Datafolha coloca as pessoas pretas. Entre católicos, 57 a 27, ou 54 a 27, desculpa. Repetindo, católicos, 54 a 27. Entre beneficiados diretos ou indiretos do Auxílio Brasil, 56 a 29. Vocês repararam que os placares não tem nenhum que está uma disputa acirrada, é uma distância bem grande de uma vitória do Lula nesses grupos de forma bastante ampla, né? Uma ampla vantagem. O Bolsonaro vai melhor que o Lula também traz essa característica, né? Essa ampla vantagem nesses outros grupos, que são entre quem recebe de 5 a 10 salários mínimos, portanto, né, os mais beneficiados socialmente na sociedade, 49 a 34. Entre quem recebe mais de 10 salários mínimos, 42 a 29. Na região centro-oeste, 47 a 30. Entre evangélicos, 51 a 28. Bolsonaro dá de lavada no Lula no grupo evangélico. E olha que interessante. Quantos grupos o Lula vai melhor do que o Bolsonaro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quantos grupos o Bolsonaro vai melhor que o Lula? 4.
normal, né? O Bolsonaro está atrás, uma vantagem o Lula tem uma vantagem sobre o Bolsonaro de 11 pontos, é natural que haja menos grupos em que o Bolsonaro vá bem em relação ao Lula. Votos válidos, o Lula tem 48%, manteve os mesmos 48% de 1º de setembro. O Lula não mexeu em nada, né? Nem no segundo turno, nem no primeiro turno e nem nos votos válidos. O Bolsonaro variou 2 pontos, assim como no primeiro turno, pesquisa espontânea, nos votos válidos ele tinha 34, variou positivamente para 36. Deixa eu só ver aqui a pesquisa espontânea, porque eu trouxe aqui a estimulada. Agora há pouco eu falei espontânea, mas é a estimulada, né? Todos os números que eu falei aqui do primeiro turno são da pesquisa estimulada. E agora da espontânea, os números são o seguinte: 39% para o Lula, tinha 40%, variou 1 ponto, né, para menos, e o Bolsonaro variou 2 pontos para mais. Então, está mantendo essa variação positiva de 2 pontos nesses diferentes cenários. 29 ele tinha, agora ele tem 31. Então, 39 a 31 na pesquisa espontânea. Pesquisa espontânea é aquela em que o entrevistador não mostra os nomes dos candidatos para o entrevistado. Ele pergunta em quem você votaria se as eleições fossem hoje, e o entrevistado responde sem ter nenhum cartão com nomes de candidatos. E a estimulada é aquela em que o entrevistador estimula o eleitor a olhar os cartões, né, observar quem são todos os candidatos, e aí então ele decide se mantém aquele voto que ele tinha dito na espontânea ou se ele muda. Então, esse foi mais um Boletim 247 sobre a nova pesquisa Datafolha, divulgada nessa sexta-feira, 9 de setembro. Fiquem ligados para mais informações aqui na TV 247. Se inscrevam no canal, se vocês puderem. Sejam membros, apoiem o jornalismo progressista, seja aqui no YouTube ou no Brasil247.com/apoio. Tem várias outras formas de assinar o 247. Obrigada. Tchau, tchau.